Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Damasceno na área. Boa noite a todo mundo aí que está ao vivo, né, com a gente, diretamente aqui da Tribo Concursos. Hoje nós vamos trabalhar, né, em exercício a Lei Orgânica Municipal, né, de Baturité, certo? Sempre venho aqui, sempre deixo claro que é uma lei importante no que tange ali a especificidade, né? Porque é uma lei que só cai nos concursos aí de Baturité, claro, né? Parece óbvio, mas não é, porque muita gente que estuda outras disciplinas acaba deixando essa aqui de lado e achando que na hora dá, e não dá, tá certo? Mas para você que está aqui hoje, né, muito boa noite novamente, eu sou o professor Damasceno, e a gente vai destrinchar essa lei em questões, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu vou jogar aqui a vinheta, mas você não saia dessa live, tá certo? Que eu vou jogar a vinheta, e logo após a gente inicia aí a nossa live, beleza? Então, vamos lá. Só jogar aqui a vinheta e segura aí, beleza? Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrão. Fala guerreiro, professor Damasceno na área. Vamos dar início aqui ao nosso bloco de exercícios da Lei Orgânica do município de Baturité, beleza? Vamos trabalhar aqui alguns artigos, né, importantíssimos, aqueles que têm mais incidência ou que têm maior probabilidade de cair em prova, já que essa lei é uma lei que fala de vários pontos relacionados ao município, desde a organização, serviços municipais, servidores públicos, tributos, ordem social. Então é uma lei extensa, né, divididas em títulos, e a gente trouxe em questões os principais pontos dela, beleza? Então vou compartilhar minha tela e a gente vai resolver essas questões agora, beleza? Então, Lei Orgânica Municipal de Baturité, professor Damasceno. Você já me segue, professor, já te acompanho aqui na tribo, mas ainda não sigo o senhor. Então você vai lá e vai seguir o professor Damasceno através do @profdamasceno49. Quem me conhece sabe que eu procuro responder todos vocês, né? Responder as dúvidas das aulas, e tô lá para sugestões, críticas, estou à disposição, beleza? Vamos lá. Primeira questão aqui do tópico de administração municipal, tá? Primeiro, compete ao município instituir os seguintes tributos, exceto. Então, o que acontece? Existem tributos, né, que a gente sabe que são municipais. Existem tributos estaduais e existem tributos federais, né? Ou seja, a carga tributária, né? Nossa carga tributária do brasileiro é pesadíssima, né? Vocês sabem disso. Só que a Lei Orgânica de Baturité vai trazer os tributos municipais. Então, dentre os que estão aqui abaixo, né,
a questão pediu o exceto, né? Então, aquele que não compete ao município. Então, vamos lá. No artigo, pessoal, 119, no artigo 119 da lei orgânica, certo? Vai trazer aí que compete ao município instituir, por exemplo, o imposto, né, sobre propriedade predial e territorial urbana, certo? Que é o famoso IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, tá certo? Fala também, pessoal, do outro imposto, que é aquele lá de transmissão interviews, né? Quando você vende um imóvel, né? Que é o ITBI, certo? Imposto, né, de transmissão interviews a qualquer título de bens imóveis, tá certo? Também ele traz sobre vendas a varejo de combustíveis, certo? Aquele imposto sobre os combustíveis, né? A varejo em pequena quantidade, do dia a dia, né? Traz também, pessoal, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS, beleza? E traz também algumas taxas, né? Como a própria contribuição de melhoria, certo? Então vamos lá. Letra A, imposto sobre propriedade predial e territorial urbano, é o IPTU. Compete ao município? Sim. B, imposto de transmissão interviews a qualquer título, ITBI. Compete ao município também, tá? Contribuição de melhoria. Você pode dizer assim, professor, eu marquei contribuição de melhoria porque ela é uma contribuição, não é uma espécie de tributo. Pessoal, é sim uma espécie de tributo, tá? Ela não é um imposto. Então, eu estou trazendo isso porque já gerou essa dúvida. O aluno falou, professor, mas a contribuição de melhoria ela não é um imposto. Beleza, mas ela é um tributo. Né? Imposto, taxas, contribuição, tudo isso é tributo. Então, a questão ela fala sobre tributo, que é um gênero que tem algumas espécies, tá certo? Então, contribuição de melhoria está correto também, porque ela é uma contribuição, mas é uma espécie de tributo. E por último, imposto sobre propriedades de veículos automotores. Aqui, pessoal, é o IPVA, né? Você que tem carro, tem moto, você sabe que esse imposto ele é estadual, né? Ele é um imposto estadual, então compete ao Estado, certo? Instituir esse tributo, beleza? Como que o incorreto? Letra C, tá vendo? Certo? Professor, pode aparecer uma questão dessa na minha prova? Com certeza, né? Eu só trago aqui o que pode aparecer na prova. Beleza? Vamos em frente. Vamos em frente. É de responsabilidade do município, mediante licitação e de conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, né? Então, observa que o comando da questão está dizendo que o município ele pode prestar aquele serviço, certo? Mas ele também pode prestar ali uma concessão, uma permissão para que outro órgão ele preste aquele serviço, tá? Nenhuma obra pública, salvo as de casos de extrema urgência devidamente justificado, será realizada sem que conste. Então, o que é obrigatório? O que é obrigatório constar, certo? Para aprovação de uma obra pública. O que é obrigatório? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se o slide está pronto. Está aqui. É obrigatório, né, que já conste ali, pessoal, nos termos, o prazo do início e do término, com certeza, né? Ah, professor, mas nunca cumpre. Vamos deixar isso aí para outro momento, né? Realmente, mas lá no termo, certo? No termo da obra lá, certo? No contrato, ele tem que ter o início e o fim, né? Essa obra ela tem que ter ali um prazo de início e de término, tá? O que mais? Orçamento do seu custo. Então, todo mundo aqui já deve ter visto, né? Quando você passa ali num local que está em obra, tem uma placa, né? E geralmente tem lá o valor que foi, né, orçado lá para o gasto com aquela obra pública. Inclusive, isso aí tem a ver com o princípio da publicidade, né? Está dando publicidade ao gasto público. O respectivo projeto, né? O que vai ser feito ali? Tem que constar, claro. E a inviabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse público. Pessoal, olha que interessante, né? Tá falso. Por quê? Por conta desse IN aqui, ó. Tem que demonstrar a viabilidade do empreendimento, né? A conveniência e oportunidade de interesse público. Ó, a gente vai fazer essa praça por necessidade do local, né? Para dar ali oportunidade para os jovens, lazer, esporte.
Então tem que ver a viabilidade. Professor, as bancas costumam cobrar assim? Costumam, né? Ela tira um detalhe e faz você errar. Então aqui, pessoal, a questão vai pedir assinar as alternativas corretas. Apenas 1 e 2? Não. Apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Não é isso? Ó? 1, 2 e 3, verdadeiro, e o 4 está falso. Então, letra B é o nosso gabarito. Pessoal, vamos entrar num novo tópico agora, certo? Que vai tratar da ordem social, beleza? Então, da análise aqui que nós fizemos na lei orgânica, esse tópico ele é muito crucial, né? Um tópico, inclusive, que ele vem da Constituição, né? A Constituição, ela já prevê, a própria Constituição, ela tem também um título, né? Que trata de ordem social, tá? Então, a gente vai trabalhar agora todas as questões daqui até o final serão sobre a ordem social, beleza? Vamos lá. As ações do poder público estarão prioritariamente voltadas para as necessidades sociais básicas, né? Que é isso aí que é a ordem social, né? Quais são, professor, essas necessidades básicas? Quais são essas necessidades básicas? E aí, pessoal, nós temos educação, certo? Quando a gente fala necessidades básicas, nós temos educação, saúde, transporte, trabalho, certo? Então, existe aí a Constituição, ela já traz, certo? E a lei orgânica, ela vai especificar aquilo mais voltado, claro, para a competência do município, beleza? O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais, exceto... Então, vamos lá. A gente vai achar aqui o que não está relacionado ao direito à saúde, beleza? Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Professor, isso aí não tem nada a ver com saúde. Pessoal, tem tudo a ver, né? Trabalho digno, saneamento, né? A questão do esgoto não estar correndo na rua, céu aberto, uma moradia de qualidade, uma alimentação de qualidade, transporte, todos, ou seja, todas as necessidades sociais básicas, elas têm relação com a saúde, né? Se você pega um transporte de qualidade, você concorda comigo que eu já andei muito de ônibus, né? Muito mesmo. Eu comecei minha faculdade, estudava de manhã, entrava no trabalho à tarde, e meu amigo, o ônibus mais lotado do que nunca. Então aquilo ali já mexe com a sua saúde até psicológica, né? Além da física. Então tá tudo relacionado, certo? Então aqui tem a ver sim com saúde. Observa que a gente está procurando o exceto, o incorreto. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental, né? Poluição também tem relação com saúde. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Opa, professor, aqui tem direito à necessidade à educação e não à saúde. Então, em gabarito, letra C de Corolla. Letra C de Corolla. E a D, proibição de cobranças ao usuário pela prestação de serviço de assistência à saúde pública ou contratados ou conveniados, a não ser que haja opção pelo paciente devidamente informado, né? Então, na questão de serviço de saúde, o atendimento ele é público, né? Ele é gratuito. Agora, exemplo, o médico ele pede um exame e aquele exame vai, pelo SUS, ele vai demorar ali 6 meses, né? 1 ano. E aí o paciente, não, eu vou optar por fazer esse exame particular e trazer para o médico. Beleza, ok, certo? Então, houve uma opção pelo paciente de não aguardar, né? É aquela opção, né? É quase que obrigatório, né? Mas foi você que foi lá, beleza? Não foi o Estado que lhe cobrou, né? O município que lhe cobrou, certo? Então, letra D está correto. Gabarito, então, letra C, já que a gente queria o incorreto, letra C, porque trata aí de um direito, no caso, a educação. Tranquilo? Show, bora lá. 4. As ações e serviços de saúde realizados no município integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as diretrizes, à exceção de um. Então, existe uma organização dentro do Sistema Único de Saúde, tá certo? E aí existem diretrizes a serem seguidas. E a questão fala a exceção de um. Então, mais uma vez, que é a incorreta.
certo? Vamos lá. Letra A, participação em nível de consulta de entidades representativas da população e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política de saúde municipal. Meu amigo, aqui é aquela questão, né, que é letra de lei, mas que separa, né, separa quem estudou a lei orgânica de verdade, certo? Por quê? Porque a população em geral, né, essas entidades representativas, elas vão ter realmente uma participação na formulação, na gestão e controle da política municipal. Só que não é a nível de consulta. Olha o detalhe. É a nível, pessoal, de decisão. Certo? Então, essa participação não é só a consulta. Né? Qual é a diferença? A consulta, ela vai querer saber de alguma coisa, se informar de alguma coisa. De decisão, ela tem um poder decisório dentro aí das reuniões, né? Dentro no que tange aí as representatividades, tá certo? Então, o letra A é o gabarito. Letra A de aprovação. E a B, professor, integralidade na prestação das ações de saúde preventivas, curativas e reabilitação. Pronto, aqui é uma diretriz. Tá? Diretriz. Então, é uma integralidade, né? Ou seja, o teu direito do município de Baturité, certo? Ele vai além das questões de prevenção, também de curativo e reabilitação, né? Então, prevenção, aqueles exames periódicos, curativos, o cara está tratando alguma coisa, e reabilitação, né? Muitas vezes ali uma fisioterapia, algo para reabilitar, né, o usuário do Sistema Único de Saúde, tá? C, universalização da assistência com acesso igualitário a todos os níveis de complexidade do serviço de saúde, né? Então, universalização é outra diretriz, tá? É outra diretriz. Descentralização dos recursos, serviços e ações de saúde através da organização de regiões sanitárias que constituirão a unidade básica do planejamento, execução e avaliação do sistema de saúde do âmbito do município, beleza? Descentralização também é outra diretriz do Sistema Único de Saúde, tranquilo? Então, gabarito letra A, um detalhe, deixou a questão errada, certo? Quinta questão. A educação, enquanto direito de todos, é dever do Estado e da sociedade e deve ser nos princípios da liberdade. Só chamar atenção aqui para vocês, ó. Quando ele fala Estado aqui, ó, com esse E maiúsculo, né? A gente estuda isso aqui lá no direito administrativo. Ele está se referindo ao poder público de modo geral, tá? Tá certo? E aí o poder público abrange município, estados, união, beleza? Tá certo? Então esse Estado aqui, ele diz, ó, educação é direito de todos e dever do poder público, certo? Aí, claro que esse poder público ele tem a competência municipal, tem a competência estadual e tem a competência da União, tá certo? Só para você entender. E da sociedade deve ser baseado nos princípios da liberdade de expressão, solidariedade e respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica da realidade. Sobre o tema, assinale o item correto. Beleza? Agora a gente vai atrás do correto. Letra A. Cabe ao Estado assegurar vagas suficientes para atender a toda a demanda de ensino pré-escolar e do primeiro grau e complementação ao município e à União ao ensino de segundo e terceiro graus diurno e noturno. Né? Houve uma bagunça aqui, certo? Houve uma bagunça aqui. Por quê? Porque o ensino pré-escolar e do primeiro grau cabe ao município, tá? Município. Em complementação ao Estado e à União ao ensino de segundo e terceiro grau diurno e noturno. Então, vamos lá. Falou em pré-escola e primeiro grau, município. Falou ali em segundo e terceiro grau, Estado e União, mas o município ele pode complementar, certo? Auxiliar, beleza? Então, falso. B. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, sendo vedada a cobrança de taxas, exceto referente ao fardamento, né? Meu amigo, quem já estudou escola pública, né, sabe que o fardamento ele é gratuito, assim como o material escolar, né, os livros, beleza? Então, eu fui aluno de escola pública, tá certo? E a gente sabe que o fardamento ali tem que ser fornecido pelo poder público, beleza? Então, não é esse exceto referente ao fardamento, tá incorreto. Seu município responsabilizar-se-á prioritariamente pelo atendimento às creches e pré-escolas públicas às crianças de 0 a 6 anos de idade, né? Isso aqui cai demais em prova, né? Tá correto.
certo? Ele tem a competência relacionada à creche e pré-escola, certo? Mas a lei fala de 0 a 6 anos de idade, beleza? Então, às vezes, as questões mudam isso aí. Mas aqui está correto e, portanto, é o nosso gabarito. Letra D. Assegurar a participação dos professores, funcionários e pais de alunos na gestão democrática das escolas, através de eleição para a escolha da direção das mesmas e na elaboração de seus regimes escolares. E aí? Tem um detalhe aqui, tá, pessoal? É assegurar a participação dos professores, dos funcionários e pais de alunos? Sim, mas também dos próprios alunos. Faltou aqui os alunos, está incompleto. Na gestão democrática, nas escolas, através de eleição para a escolha da direção. Então, pai, funcionário, professor, os próprios alunos, eles vão participar, certo? Das escolhas, né? Do que é melhor para a escola. Professor, mas aí não falou somente, né? O aluno vai me questionar. Professor, não falou somente. Então não ficou errado. Mas note, né? Muitas vezes eu falo aí várias, né? A banca ela coloca um item completo, coloca um item errado. O item D, ele está incompleto, mas ele não está 100% errado. A letra C, a letra C está correta, né? Ela está perfeita. Então, entre marcar um item incompleto e um que está perfeito, você vai marcar o perfeito. E às vezes você já deve ter ouvido isso em algum momento assim, o professor dizendo, tem que marcar mais certo ou a mais errada. É claro que isso aqui só existe no mundo de concurso. O cara fala, meu irmão, é a mais certa, a mais errada. Pronto, pois aqui é a mais certa, porque a letra D está incompleta, faltou alunos, beleza? Então, ficou claro? Você vai se deparar com questões assim, tá? Próxima. Sexta. O município proporcionará meios de recreação sadia e construtiva à comunidade mediante... Vamos lá. Manutenção do campo esportivo de cada comunidade em condições desfavoráveis ao uso. Então, aqui já está falando de esporte, lazer, né? Então, o município tem que proporcionar meios de recreação. Agora, manutenção de campo esportivo em cada comunidade em condições favoráveis de uso, né? Desfavoráveis, aí não dá, né? Aí não dá. Instalação e manutenção de quadra poliesportiva e parque infantil na sede de cada distrito. Olha aí que bonito. Cada distrito tem que ter, né, de acordo com a lei orgânica do município de Baturité, tem que ter uma quadra poliesportiva e um parque infantil, né? Oh, meu Deus, se fosse bom, todo canto tivesse assim, era legal, né? Fica até mais bonito, né? Você entra ali no distrito, aí tem um parquinho e tal, né? Seria show de bola, beleza? Mas a gente chega lá, né? C. Reserva de espaços verdes ou livres e em forma de parques, bosques, jardins, lagos, montanhas, quedas d'água, como base física de recreação e incentivo ao turismo, explorando as riquezas artificiais do nosso município, né? Não é riquezas artificiais, né? Riquezas naturais, né? O turista, ele quer ver as riquezas naturais, né? E eu conheço muito bem o município de Baturité, já trabalhei lá, né? Então tem muita coisa bonita, é um município muito bonito mesmo. Eu sou fã, todo ano eu estou em Baturité no mínimo 2 vezes, no mínimo, né? Estou nem falando quando eu vou para aula, né? Dar aula lá, né? Tô a passeio mesmo. Então a gente está lá, né? Para ver as belezas naturais, né? E não artificiais. Os serviços estaduais de esporte e recreação, articulação entre si, com as atividades culturais do município, visando a implementação e o desenvolvimento do turismo. É os serviços municipais, tá? Municipais, por isso que ficou errado aqui. Beleza? Então, letra B é o nosso gabarito. 7. O poder público municipal desenvolverá programas específicos destinados a incentivar o turismo no município. A prefeitura incentivará o turismo local através de... Aí tá com o exceto no meio, ou seja, ele quer o incorreto, tá? Criação e conservação de pontos turísticos, né? Dei um exemplo ali daquela, acho que é Maria Fumaça, né? Ali em Baturité, que foi reformada, ficou muito bonito ali, logo na entrada, né? Ali próximo ao centro. Então ali foi reformado, né? Aquilo ali é um ponto turístico, todo mundo que vai tem que parar para tirar um retrato, né? Um retrato lá. B. Realização de festivais e outros eventos de natureza cultural, artística ou religiosa. E aí? A lei não fala religiosa, tá? A lei não fala religiosa.
beleza? Então tá incorreto porque a lei não trouxe essa religiosa. O sol mais existe, tal, mas tá de acordo com a lei, não trouxe religiosa. Então o exceto vai ser a letra B. C. Em épocas de colheita da produção agrícola, serão organizados eventos festivos que promovam os valores e culturas da terra? Exatamente, né? Tem ali aquela trilha do café, né? Então essa parte aí, né, é feito eventos festivos, né? Para promover o município, tá? Verdadeiro. Será criado fundo de apoio à arte e cultura populares, administrado pela Secretaria de Cultura e que promoverá o apoio às artes plásticas, acústicas, literárias, cênicas, dentro de um programa anual elaborado com a participação dos artistas do município. Muito interessante isso aqui, certo? Não sei na prática, mas na lei é prevista aí a criação desse fundo de apoio de arte e cultura, beleza? Tá? Correto. Letra B é o item incorreto. Certo? Oitava. É direito de todos um meio ambiente, ecologicamente equilibrado e uma sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Para atingir esses objetivos, caberá ao poder público. E aí? Qual é a competência do município para conseguir ali um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Letra A, criar a Comissão Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. A comissão aqui é municipal, tá? Uma comissão do próprio município. Beleza? B, exigir na forma de decreto para a construção ou instalação de obras ou atividades que possam causar significativa degradação ao meio ambiente, estude impacto ambiental necessário ao deferimento ou negação do projeto. Pessoal, é necessário sim que, se uma obra, né, vai ser feita no município de Baturité, haja um estudo, certo? Um estudo do impacto que ela vai causar. Mas isso vai ser feito na forma de lei. É uma lei que vai exigir e não um decreto. Eita, professor, é covardia. Pois as bancas não têm coração, tá? C. Promover o controle junto com os órgãos estaduais e federais existentes do desmatamento irracional e o uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Perfeito, né? Esse controle, né, é feito junto com órgãos do estado e órgãos federais, para evitar aquele desmatamento ali, feito de toda forma, né? E também o uso de defensivos, né, que são aqueles venenos utilizados nas plantações. Tá? Gabarito letra C, perfeito. D. Fomentar o reflorestamento e ou práticas tecnológicas nas áreas críticas em processo de degradação ambiental. E aí? Fomentar o reflorestamento ou práticas tecnológicas nas áreas críticas em processo de degradação ambiental. Na verdade, não é práticas tecnológicas, tá? Não é práticas tecnológicas, beleza? Ele fala, né, em práticas rústicas mesmo, tá? Dando prioridade a práticas já exercidas nessas áreas críticas e não tecnológicas, beleza? Tem um detalhe aí, porque ele não fala essa parte, beleza? Deixa eu trazer aqui o artigo para vocês desse ponto aqui, tá? Só um minuto que eu vou trazer o artigo aqui para vocês desse ponto. Um detalhe, um detalhe aqui, pessoal, que muitas vezes o aluno, né, ele leu a lei, certo? Mas quando ele se depara com questão assim, ele não consegue muitas vezes por conta, certo? Por conta que realmente é o detalhe que define, tá? É o detalhe que define aqui a maioria dessas questões da lei orgânica. Não só ela, mas muitas provas de guarda municipal, de agente de trânsito, ele é o detalhe, né, que traz ali a diferença, tá? Artigo 212, tá? Beleza? 212. Show de bola? Vamos para a próxima. Sob o título do apoio ao trabalho e à produção, assinale o item incorreto. Letra A.
O município incentivará a criação de cooperativa agrícola e de consumo organizada e administrada pelas entidades sindicais e populares, né? Então, o município ele vai auxiliar aí na criação dessas cooperativas. B. O município apoiará os pequenos produtores rurais com propriedade de até 3 módulos rurais a construir pequenos açudes e preparo de terras para o plantio como forma de incentivo à produção de alimento. Então, o detalhe aqui, pessoal, é que não é o pequeno produtor, ele é aquele que tem até 2 módulos rurais e não 3. Então, o incorreto é só isso. Letra B, certo? C. Os açudes construídos com verbas públicas do município terão a área de 100 metros em seu entorno, a partir do limite das águas desapropriado pelo poder público municipal, a fim de aí ser desenvolvido um programa de produção de alimentos com as famílias de baixa renda da região. Verdade. D. O poder público municipal incentivará e colaborar para a criação, pelas associações de moradores, de grupos de controle de preços e de defesa da economia popular, que realizarão pesquisa e controle de preços e orientarão os moradores sobre onde comprar e, ao mesmo tempo, denunciará os especuladores, né? Então, ali, pessoal, vai ter uma orientação para que aquele produto, né, não seja vendido de qualquer forma, certo? Que não haja ali fraudes, tá certo? Então, existe ali um apoio mesmo do poder público municipal para esses pequenos produtores, tá certo? Então, letra B é o gabarito. Para a gente fechar agora, 10ª questão. A política urbana e habitacional deverá, sempre que possível, ser realizada em conjugação entre município, Estado e a União. A política habitacional, o município ele vai agir ali junto com o Estado e a União, até porque, pessoal, requer mais verbas, né? Então, precisa ali do apoio do Estado e da União. Para assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade, o poder público usará principalmente os seguintes instrumentos, exceto, para que aquele terreno, aquela área, ela exerça uma função social, o município ele vai usar algumas ferramentas para garantir, né? A questão ela pede o exceto, né? O que o município não pode utilizar. Imposto regressivo sobre imóveis não utilizados devidamente. Então, aquele imóvel que não está sendo utilizado, né, tá ali, à mercê ali, certo? Ele vai poder ter um imposto progressivo, né? Então, imagina aí aquele imposto lá, o IPTU. Né? Pode ser que um ano tenha 300, outro ano 400, já que não está sendo utilizado, o imposto ele vai aumentar, né? Então, só que aqui fala regressiva, pegadinha, letra A. Desapropriação por interesse social ou utilidade pública, pode acontecer? Pode desapropriar. Tributação dos vazios urbanos, pode tributar aquele espaço vazio. Contribuição de melhoria também, beleza? Então, nosso gabarito sustenta que a tua hora vai chegar, né? Eu sempre digo que quem não desiste vence, beleza? Mais um bloco, vamos ficando por aqui e até mais. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!